Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou neste momento iniciando mais um vídeo do nosso canal Antônio Coutinho, Mensagem da Fé, Ministério Atos. Hoje a minha preocupação, como sempre, mas com mais afinco, é exatamente pregar a respeito da salvação e o perigo do homem não ser salvo. A palavra de Deus deixa bem claro que todos pecaram e destituídos, todos homens, nós ficamos da glória de Deus. Não temos nenhum jeito de ser salvo a não ser aceitar Jesus como Salvador. Nós temos o corpo, alma e espírito. Esse corpo e esta alma e o espírito foram contaminados pelo pecado que veio de Adão e Eva. Essa contaminação, ela trouxe várias consequências de nossa vida. Primeira consequência, a morte. Quando fala em morte, tanto a morte física como a morte do espírito e a morte da alma, todos ficaram mortos, nós ficamos mortos, separados, destituídos da glória de Deus. Deus deu para o homem o espírito de vida, soprou em suas narinas o espírito de vida. Nós temos a alma que está dentro do nosso corpo. Então, quando o homem vai morrer, ele morre, vem a morte, né, que não era para ter a morte, mas tem a morte por causa do pecado, ele precisa, esse espírito, ele é devolvido, o espírito que está em nós, acompanhado da alma, ele é devolvido a Deus. A Bíblia fala que o corpo vai para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então, mas ele precisa chegar limpo lá diante de Deus, para que ele possa então ser salvo. Deus já deu esta oportunidade, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que diz mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A oportunidade do homem se preparar a arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, voltar para Deus, nascer de novo e ter uma vida eterna dada, oferecida por Jesus Cristo. Só que o homem está cego, o homem está surdo, o homem está totalmente afastado de Deus. Por causa deste afastamento, o homem não busca a Deus, não invoca o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Mas a pessoa precisa entender isso. Agora, uma coisa que eu digo, por que existe um perigo muito grande da pessoa continuar não crendo e desviando, afastando da presença de Deus? Vamos para a Bíblia para não ficar com a minha palavra. Aqui nós temos um texto de salvação, um texto onde se fala da grande salvação de Deus. A palavra de Deus diz aqui, ó. Olha o que diz aqui. Isaías 59, capítulo 50, versículo 9. É o Senhor Deus quem me ajuda. Quem há que me condene? Todos eles, como vestido se envelhecem, a traça comerá. Lucas 6,37. Não julgues, não sereis julgados, não condenes
e não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. A palavra de Deus diz ainda, porque Deus me enviou, né? Aqui diz aqui, ó. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o que Deus está oferecendo? A vida. O homem precisa sair da morte e ir para a vida. Está escrito em João 5:24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Lendo de novo. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem deixa de ser condenado, destituído, afastado da glória de Deus para viver a vida eterna se ele crer em Jesus e aceitar. A maior dificuldade do homem é deixar de crer. Tem muita gente que não acredita na salvação de Deus. Isso aí traz, então, a condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:34, quem nos condenará? Pois Cristo quem morreu, e antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, dá uma oportunidade de uma esperança inconfundível, com toda certeza. O apóstolo São Paulo, ele tinha uma certeza convicta, porque ele disse, se esse tabernáculo, ou seja, se esse corpo se desfizer, eu tenho um corpo celestial dado pelo Senhor. Ele disse ainda, na palavra de Deus, que ele preferia morrer e estar com Cristo, tanto faz ele morrer e estar com Cristo ou ficar aqui por causa do Evangelho. Ele até escolheria morrer e estar com Cristo, quer dizer, ser salvo, mas por causa das almas que precisavam ser salvas, ele se entregaria mais tempo, se fosse a vontade de Deus, para que ele pudesse então ser salvo. Então há uma oportunidade de salvação, só que as pessoas estão cegos, estão surdos, não estão importando com isso. E depois, quando ele morre, ele vai ver que o que ele ouviu é realidade. Ele vai pensar, meu Pai do céu, por que eu não dei ouvido? Eu tivesse ouvido aquele pregador que aparecia lá no YouTube pregando, ou no Facebook, em qualquer lugar, se eu tivesse dado ouvido e aceitado Jesus aquele dia, eu estaria salvo. Mas essa é a grande dificuldade das pessoas. Então, nós precisamos colocar nossa vida na presença de Deus. Não posso demorar muito. Essa é uma das palavras fortes de hoje, porque nós temos que prestar conta diante de Deus, entregar o nosso espírito e a nossa alma limpo diante de Deus. E o sangue de Jesus é o que limpa a nossa alma do pecado e da morte. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Eu vou fazer uma pequena oração para você. Você que quer entregar sua vida a Jesus, feche os teus olhos aí. Aceite Jesus e seja salvo. Meu Deus e meu Pai, esse irmão, essa irmã, esse amigo que está neste momento aceitando Jesus como Salvador, arrependendo dos seus pecados para ser salvo, neste momento, que o nome dele seja inscrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva no meu canal. Deixa seu joinha, compartilhe para que esse vídeo seja assistido por outras pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo vídeo.